Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Essas são as fases do luto. Agora, o que isso tem a ver com liderança, com o líder hoje em dia nas organizações? É bem interessante que o líder vive o luto em diversas situações do seu dia a dia, mas que às vezes ele nem permite, não se permite viver isso, viver essa trajetória, sentir esses sentimentos dessas fases. Conhecer esses sentimentos ajuda você a superar momentos de crise ou momentos de muita pressão que você esteja vivendo. Por exemplo, uma situação em que você perdeu o controle da equipe. Então o líder se sente em luto porque ele perdeu o controle da equipe. Ou então um sonho que ele tinha e que simplesmente perdeu o brilho. Ou então um plano que ele se dedicou, estruturou o plano e tal, e o plano não faz mais sentido hoje em dia, o plano caducou, ou o plano simplesmente morreu. Né? Ou então, simplesmente uma situação pessoal que ele viva, às vezes na sua vida pessoal, que ele perdeu alguma coisa, e não necessariamente uma morte, que eu estou dizendo, mas a gente passa por essas 5 fases do luto. Agora, como é que isso normalmente se manifesta na nossa vida? Em relação, por exemplo, ao primeiro momento, que é a fase da negação. Então, primeiro o líder fala que não é com ele. Não, isso não está acontecendo comigo. É impossível. Cara, não, comigo não está acontecendo isso não. Então, ele perde o controle da equipe. Então, ele começa a negar. Não, mas ele está vendo que ele não tem mais gestão sobre a equipe, não tem mais uma autoridade, não tem mais um vínculo com a equipe, mas ele nega que isso esteja acontecendo, ou que aquele plano não faz mais sentido. Ele fica tentando forçar a barra para continuar naquele plano. A segunda fase que tem é a da raiva. Então, o líder se torna uma pessoa raivosa. Então ele fica irritado, perde rápido o controle e tal, é uma situação também bastante ruim, como a gente pode ver. O terceiro momento, aí já é o da barganha, onde ele começa a negociar. Então ele começa a trabalhar mais, fazer muitas horas extras, começa a se dar mais do que ele poderia se dar e talvez nesse momento até que ele quebra também, né? O quarto momento, aí é o momento da depressão, onde ele simplesmente perde a motivação pelas coisas. Então, por fazer mais ou fazer qualquer coisa, então ele perde totalmente a motivação, perde o brilho, não quer mais sair do lugar, tá daquele jeito. E o último é da aceitação, onde efetivamente, finalmente ele acha assim, superou. Então ele olha para trás, vê que tudo aquilo faz sentido e que ele resolve olhar para frente e ver que a transformação faz todo sentido para ele. Então a gente sempre passa por esses 5 momentos. A gente pode gastar mais tempo ou menos tempo em cada um. Tem gente que morre em alguma dessas fases, realmente. Então, morre no sentido organizacional. Então, eu posso simplesmente ficar minha vida inteira na raiva, ou ficar minha vida inteira na depressão, ou ficar minha vida inteira na barganha. Então, assim, o legal é você reconhecer em que momento você está e saber qual é o próximo passo para você dar e, principalmente, saber qual é o último passo, que é o da aceitação. Se você acredita que você vai chegar lá, você consegue superar esses momentos de crise, de luto que eventualmente você como líder está vivendo. E lembre que o grande caminho para o reequilíbrio é você se permitir viver e sentir todos esses momentos, a fase do luto, para você chegar na aceitação. É isso, vem comigo.